Olá pessoal, estamos aqui em mais uma disciplina, Fundamentos da Matemática Financeira. Sou a professora Marcília, essa disciplina é para o curso de Agente de Microcrédito. Vamos estar compartilhando essa disciplina aqui, que está a trajetória profissional de quem vos fala, professora especialista Marcília Carvalho, graduada em Ciências Econômicas pela UFP, especialista em Gestão Econômico-Financeira pela FAET, especialista em Gestão Pública pela UESP, atualmente também técnica administrativa do Campus Piripiri. Abaixo tem meu e-mail de contato e ao lado tem uma fotinha para vocês conhecerem quem vos fala. Isso aí sou eu, para vocês terem noção de quem está apresentando e quem vai estar com vocês nessa disciplina. Então, vamos lá, vamos à obra. Para nossa primeira aula, a gente vai estar falando de alguns dos conceitos básicos da disciplina de Fundamentos da Matemática Financeira. Vai estar falando de porcentagem, juros simples, juros compostos. Essa é a aula-chave. A aula-chave da disciplina, porque aqui a gente vai estar com os conceitos básicos de finanças. E aí a gente vai falar das terminologias básicas que vão ser usadas no cálculo de juros simples e compostos, que são usados nos financiamentos, empréstimos, concessão de crédito, ou seja, nas operações financeiras do nosso cotidiano. Essa disciplina e essa aula é super importante, tanto para a vida, para o curso de vocês, agente de microcrédito, como para a vida pessoal mesmo. Vamos lá, a gente vai dar uma acelerada. Primeira coisa que você tem que saber, para iniciarmos essa disciplina: os 4 componentes básicos que vão existir em toda a operação financeira. O valor presente, tempo, taxa e valor futuro. São os 4 componentes básicos. E aí a gente vai falar o que representa cada um, porque vão ser importantes para a gente colocar nas expressões para o cálculo e para as situações, problemas em finanças. Então, quem é meu valor presente? Representa a data atual da operação financeira. É o valor do dinheiro na data da origem da operação financeira. E aí tem um exemplo. O valor do capital na data que você pega emprestado em um banco para comprar casa ou um carro. Esse é o valor presente. Ele também é chamado de principal, outros também chamam de capital. E aqui a gente vai designar por P. Esse P aí é importante, porque nas operações e nas expressões a gente vai colocar sempre o P. Então, toda vez que você vê o P em qualquer expressão para o cálculo de algo, a gente está falando do valor presente. E aí você já sabe quem é o valor presente. É o valor do dinheiro na data da origem da aplicação financeira, da operação financeira. E vamos seguir. Qual seria o outro componente básico? O tempo. Tempo, e aí é mais didático, porque representa o período de tempo em que se passa a operação financeira. Exemplo, financiamento é 20 anos. Então, 20 anos seria o período de tempo. E aqui a gente vai designar por N. Não vamos colocar T porque confunde com taxa, então a gente sempre vai designar o tempo por N. Taxa. Taxa é representada pela letra I. Toda vez que você vê o I, como qualquer uma das expressões e fórmulas, estamos falando de taxa. Vai se referir a uma unidade de tempo em que é aplicada a operação. Assim, teremos taxas de juros ao mês, ao ano, sempre se referindo a uma unidade de tempo. E aí a gente vê que esse juros seria uma espécie de remuneração pelo uso do dinheiro. E a gente vai dando mais conceitos na frente. O que interessa aqui, taxa de juros vai ser expressa em que? Porcentagem, exemplo, 10% ao ano, 5% ao mês. E o último componente, valor futuro, é o resultado da ação dos juros sobre o valor presente. Exemplo, passados 5 meses de empréstimo, temos um valor futuro específico desse período. Vamos designar aqui por FN ou F. Valor futuro seria o valor que você vai receber depois de aplicado o capital a um certo período de tempo. Também tem gente que chama de montante. Conhecendo os 4 componentes básicos, aí a gente vai dar um exemplo para a gente fazer as operações em cima desse exemplo. Então, o que você tem que entender? 4 componentes básicos: taxa, tempo, valor futuro e valor presente. Cada um com sua letrinha. Taxa I, tempo N,
valor presente P e valor futuro F. E aí temos o exemplo básico. Vamos imaginar que você tenha visto um lindo sapato em uma loja da sua cidade, além de lindo, confortável, fabricado em couro legítimo, estava em promoção de R$200, se o pagamento fosse à vista. Você está certo que quer comprar, mas você só tem o dinheiro daqui a 3 meses. Ao comentar isso com seu amigo Miguel, ele se prontificou a lhe emprestar o valor pelo prazo de 3 meses, porém com a condição de que sejam pagos juros do período a uma taxa de 3% ao mês. Então, que valor você vai devolver para o seu amigo Miguel daqui a 3 meses? São muitas perguntas, você vai ver que é fácil. Vamos lá, como é que a gente resolve uma questão dessa? O que buscamos é a resposta à seguinte pergunta: que valor você irá devolver para o seu amigo Miguel daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses. Então, você quer o valor futuro, você quer o montante. Então, você quer o UF ou FN. Você precisa de R$200 para a compra do sapato. Então, esse valor, por ser necessário na data presente, chamamos de que? Capital ou valor presente. Então, R$200 aqui vai ser o nosso P nessa questão. A taxa de juros de 3% ao mês. Na matemática financeira, você lembra que a taxa é o I. Então, o I vai ser igual a 3%. E o tempo da operação é o quê? 3 meses. Então, o N vai ser 3 meses. Daí, você já sabe quais são as variáveis e o que representa cada uma delas. Você sabe quem é o F na questão, quem é o P, quem é o I, quem é o N. Agora é só colocar no problema. Valor presente P igual a 200, taxa de juros I 3% ao mês, número de períodos N igual a 3 meses, valor futuro é o que a gente quer saber. Então, toda vez que eu te dar uma situação, problema que envolva juros simples, a primeira coisa que você vai ter que fazer é retirar essas variáveis. Caso você não tenha entendido como fazer isso, você releia o caso e procure identificar como a gente fez e retirou cada variável do problema. E aí sim, depois você faz o cálculo. E aí a gente vai falar um pouco do valor do dinheiro no tempo. No exemplo anterior, Miguel vai receber um dinheiro diferente do que emprestou? Aí você responde, é óbvio que vai ser diferente, porque no futuro, além de ele receber o valor que ele emprestou, ele ainda vai receber os juros. E aí a gente tem alguns conceitos de juros, e o primeiro conceito a gente vai definir isso mais na frente também. Então, juros é o prêmio pelo tempo em que o dono do dinheiro, credor, no caso Miguel, não pôde utilizá-lo, uma vez que estava emprestado, ou um prêmio risco de não receber o dinheiro que ele emprestou, né? Então, esse é um dos conceitos de juros. Um valor monetário, na data de hoje, não é igual a um valor monetário em outra data. Foi o que a gente retirou também da questão. O que ele emprestou hoje não vai ser o mesmo que ele vai receber no amanhã. O dinheiro cresce ao longo do tempo, ao longo dos períodos, devido à taxa de juros aplicada no dinheiro em relação ao tempo. Então, o dinheiro tem valor no tempo. Assim, um capital de R$200 emprestado hoje com a taxa de juros de 3% ao mês implicará no pagamento de R$6 de juros por mês. Ou, se tomarmos o exemplo anterior, seriam pagos R$18 de juros em 3 meses, o que obrigaria você a devolver seu amigo Miguel os R$200 mais os R$18 de juros. Mas como é que a gente vai calcular esses R$18? A gente vai dar a fórmula já já. Então, no final, Miguel vai receber o quê? R$218. E aí, o que você tem que ter em mente aí? Lembrar sempre das variáveis. P, valor presente, taxa de juros igual a I, número de períodos N. E agora a gente vai introduzir mais uma, que é o J, que vai se referir aos juros. Toda vez que tiver o J nas expressões, a gente está referindo ao valor dos juros. Podemos, então, calcular o valor dos juros a serem pagos a Miguel a cada mês. Para isso, basta multiplicarmos o valor presente pelo valor da taxa e pelo número de períodos. E aí é interessante que eu vou falar de agora de taxa unitária, porque toda vez que você colocar a taxa nas expressões e nas fórmulas, a gente vai colocar ela em forma unitária, não vai colocar ela em forma percentual. Porque se você fizer isso, dado que os outros valores estão
em forma unitária, isso no final não vai dar um valor certo. Então, você, toda vez que tiver uma situação, problema, na hora de colocar a taxa, na expressão você tem que colocar a taxa unitária. Como é que eu faço isso? Pego a taxa percentual, no caso aí 3% ao mês, você pega o 3 e divide por 100, que vai dar 0,03. Então, 0,03 é a minha taxa unitária. Para o problema, a gente já sabe quem é o P, 200. O I, 0,03 e o N, 3, então. Agora é só aplicar na fórmula. J igual, juros é igual a P vezes I vezes N. Quem é o juros vai ser igual a P, que é 200, vezes 0,3, que é o I, vezes 3, que no caso seriam R$18. Fácil, né? A gente já descobriu o juros. Então, para saber o valor que você vai devolver para Miguel, é só somar os juros com que ele lhe emprestou. Que no caso foi R$200. 200 mais 18, R$218. Então, juros, aqui mais uma definição de juros. Juros é a remuneração recebida pela liquidação momentânea de usufruir do capital adquirido, ou ainda o ônus pago pelo gozo antecipado de um capital a ser adquirido no futuro. E aí a gente vê que juros são fixados por meio de uma taxa percentual, que a gente viu, e que referem-se sempre a uma unidade de tempo: ano, semestre, trimestre, mês e dia. Tem alguns exemplos: 6% ao ano, 5% ao semestre e 1% ao mês. E aí a gente vai falar um pouco. Voltando lá, antes da gente continuar com os juros, a gente vai ver um pouco de porcentagem, que é um tema básico para falar de taxa, né? Porcentagem significa literalmente porcento, isso é, o símbolo de porcento está relacionado a uma razão de base 100, o qual pode ser descrito como porcento é igual a um número, a um valor dividido por 100. Isso significa dizer que todo número, quando representado por porcentagem, está na verdade relacionado a uma divisão por 100, como especificado abaixo. 5% é igual a 5 dividido por 100, que dá igual a 0,05. E aí tem alguns exemplos de porcentagem. A gasolina teve um aumento de 15%, significa que a cada R$100 houve um acréscimo de R$15 no preço da gasolina. Um cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias, significa que cada R$100 o cliente vai receber um desconto de R$10. Os jogadores do Grêmio, 90% são craques, significa que em cada 100 jogadores, a cada 100 jogadores, 90 são craques. Aí os elementos de porcentagem, o principal, que vai se referir ao número sobre o qual se quer calcular a porcentagem, a taxa de porcentagem, o número de partes que devem ser tomadas em cada 100 partes do principal, e a porcentagem, o total das taxas. Vamos aprender a calcular? Para calcular, basta fazer um dos procedimentos. Taxa vezes o valor do principal dividido por 100 vai dar o resultado. Ou taxa dividido por 100 vezes o valor que dá igual ao resultado também. Vamos ver como é fácil? Vamos a um exemplo? Calcule quanto é 13% de uma quantia de R$73. Retirando primeira coisa, retirar as variáveis. Taxa é igual ao quê? 13%. Principal, R$73. Aí, é só colocar no dos procedimentos, que a gente colocou no primeiro. Taxa vezes principal dividido por 100. Quem é minha taxa? 13. Vezes valor principal, que é o quê? 73. Dividido por 100. Então, a gente vai ter R$9,49. Quanto é 13% de uma quantia de R$73? R$9,49. Aqui a gente tem mais um exemplo para vocês praticarem, e vocês observarem, vocês pratiquem e olhem depois. E agora sim, a gente vamos para juros simples. A gente já sabe a fórmula, né? Que é juros é igual a P vezes I vezes N. J vai ser juros, P valor presente, I taxa de juros e N período de tempo. E aí, antes da gente continuar, é bom entender o que é juros simples, hein? Que o juros simples é calculado em função apenas e unicamente do capital inicial aplicado, do capital de origem da operação financeira. Os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros não são capitalizados e, consequentemente, não recebem juros. Assim, apenas o principal é quem rende juro. E aí eu quero que vocês lembrem disso, porque a grande diferença entre juros compostos e juros simples. Porque no juros simples, a gente vai estar sempre calculando juros em cima do capital inicial. Já nos juros compostos, a gente vai estar calculando juros sobre
o período anterior. Então, a gente pode calcular juros sobre juros acumulados. E isso não acontece em juros simples, só em juros compostos. Essa é a grande. E aí, a gente tem a fórmula de juros, mais um exemplo. Marta, precisando comprar um notebook, foi ao banco que ele garantiu o capital de R$1.000 a juros simples, a taxa de 2% ao mês, com prazo de 5 meses, para efetuar o pagamento. Qual o juro e o montante de pagar ao banco? Aí a gente tem a fórmula, juros é igual a P vezes I vezes N. Primeira coisa, retirar as variáveis do problema, que a gente já fez devagarzinho e agora a gente vai acelerar, né? A gente já sabe fazer isso. Meu valor presente é o quê? Que eu fui pegar no banco, R$1.000. No caso, a Marta pegou no banco R$1.000. Vezes o I. Quem é o I? Minha taxa. Minha taxa é o quê? 2% ao mês. Lembrar que a taxa tem que estar sempre condizente com o tempo. Mês, ano, ano. Então, 2% ao mês. Então, 2 dividido por 100, que ela tem que ser dada em unitário na hora de colocar na fórmula, dá 0,02. Vezes o N, que é o quê? 5 meses. Então, 1.000 vezes 0,02 vezes 5, que dá o quê? R$100. Então, vou pagar de juro para o banco R$100. Então, quanto é que eu vou pagar para o banco? Meu valor futuro é o quê? Meu principal mais os juros. 1.000 mais 100, 1.100. Fácil, né? E aí, tá mais um exemplo para você praticar. E agora vamos falar de juros compostos. A gente tem que lembrar que o juros simples é calculado sempre em função do capital inicial e não sobre os juros acumulados. Assim, os juros do período não são somados ao capital para o cálculo de novos juros. E, então, a gente vai ter esses dois regimes, simples e compostos. Nos juros compostos, os juros são calculados sobre o montante gerado até o período anterior. Então, ele pode ser calculado sim para o cálculo de novos juros. Então, a gente pode calcular juros sobre juros, que é uma expressão muito conhecida. E aí a gente vai exemplificar melhor. Aqui a gente tem um exemplo que a gente vai calcular nos dois regimes, simples e composto. Uma empresa X possui um capital de R$300 e deseja fazer a aplicação à taxa de 20% ao ano, pelo período de 6 anos. E a gente fez aqui primeiro pelo regime de simples, que é a expressão do montante seria o quê? F igual a P, 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula do montante ou valor futuro para juros simples. Se a gente calcular isso para cada período, a gente percebe que a cada período dá o quê? Juros de R$60. 420 menos 360, R$60. Então, cada período a gente está calculando juros sobre apenas o capital inicial. No regime composto, a gente vai ver que é diferente. A fórmula é outra, a gente já colocou até aí, não se preocupe com a fórmula, com o cálculo agora, aqui é só para entender a diferença. Se você for calcular para o primeiro período, no primeiro mês, 360, no segundo mês, 432, terceiro mês, 518,40, ou seja, não são valores iguais. Por quê? Porque o juro aqui ele incide sobre o capital do período anterior. Se no capital do período anterior tem juros, então acumulou juros, então ele vai ser calculado em cima dos juros do período anterior também. Essa é a grande diferença. E agora sim, vamos entender os juros compostos? Por quê? Porque ele é o que a gente utiliza nas compras dos cartões de crédito, nos empréstimos bancários, nas aplicações financeiras, na poupança. É o que a gente mais utiliza. Então, a gente tem que aprender os juros compostos. A gente já sabe a diferença entre composto e simples e agora a gente vai fazer o cálculo do composto. Aí embaixo tem a fórmula básica do juro composto. F, valor futuro, é igual a P vezes 1 mais I sobre N. 1 é da fórmula. P você já sabe que é o valor presente, o I é a taxa e o N no período de... E aí um exemplo, qual o valor de resgate de uma aplicação de R$12.000 é um título pelo prazo de 8 meses, a taxa composta de 2,5 ao mês? Só retirar as variáveis. Se eu apliquei 12.000, então o meu capital, valor presente, é 12.000, nosso P 12.000. A taxa de 2,5% ao mês. É lembrar que a taxa é unitária, 2,5 dividido por 100, 0,05. Então, meu I é 0,025. Por 8 meses, então meu N é 8. É só colocar na fórmula, se a gente fazer todos esses cálculos, você for na calculadora, vai dar 14.548,80 centavos. Aqui mais um exemplo para você praticar.
Lembrar que o dinheiro tem valor no tempo, obrigado pela... E aí, nossa referência básica.